Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos na série Como Funciona Isso no .NET. Sei lá, é o nome de uma série aqui que eu inventei agora, mas bora lá. Estamos na série onde a gente aprende o básico sobre ambiente de programação, como funcionam as aplicações do .NET, e hoje a gente vai ver uma aplicação inicial em ASP.NET MVC, certo? Então a gente vai usar aqui o nosso template de aplicação web, vai escolher a aplicação web. Dando OK, a gente vai escolher a opção MVC, para ele criar uma aplicação base, uma aplicação de exemplo, usando a arquitetura MVC, usando, sei lá, se você quiser chamar o paradigma MVC, que é o Model View Controller. Então a gente vai ter aqui uma estrutura parecida com o WebForms que a gente viu no vídeo anterior, onde eu vou ter um app start, vou ter algumas configurações de rota, vou ter um content que define configurações visuais, alguns arquivos de CSS, por aí vai, vou ter scripts com informações e execuções de scripts, configurações de scripts, alguns plugins, para poder dar o visual da página. Só que o base, enquanto uma aplicação ASP.NET Web Forms se baseia em páginas ASPX ou componentes que terminam com X, né, ASCII ou ASMX e por aí vai, algum desse tipo, a gente vai ter aqui no ASP.NET MVC views, códigos HTML, que nesse caso aqui específico, como é uma view do C#, então é CSHTML, sendo utilizadas para retornar conteúdo HTML a partir de controllers, certo? A ideia do MVC é uma ideia muito boa, da arquitetura MVC de uma maneira geral, e aí a Microsoft veio aqui e implementou o ASP.NET MVC. Se por algum motivo você não entende como funciona a ideia de requisições na internet, de como é que a internet em si funciona, a gente precisa ter um pequeno resumo aqui para você poder entender o básico, ou durante essa visualização aqui, durante essa explicação, você vai ter que fazer algum esforço, caso você não tenha familiaridade com o assunto, para entender essa ideia de requisição, porque o MVC é baseado totalmente em requisição, ele foi criado justamente para isso, para você ter algo baseado em requisições e não em eventos, porque a internet é baseada em requisições. Aí você pode dizer assim, como é que o ASP.NET MVC, o ASP.NET Web Forms funciona, como você mostrou no vídeo anterior? Então, a Microsoft deu um jeito, criou artifícios de programação que ficam embutidos automaticamente na aplicação Web Forms para suportar eventos na aplicação web. É basicamente isso que ela fez. Mas o MVC é o que é mais natural, vamos dizer assim, para uma aplicação web. Vou dar F5 aqui para ele rodar na tela e a gente vê, por algum motivo abriu na minha segunda tela, não sei porquê, e a gente vê essa aplicação na tela e a gente começar a conversar com ela na tela, certo? Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, vou fazer um Ctrl F5, deixa eu botar aqui na tela essa telinha aqui, talvez ele venha para cá, em vez de ir para o meu outro navegador. É isso mesmo. Então, visualmente, se você assistir o vídeo anterior, você vai dizer assim, é a mesma aplicação. E porque a Microsoft usa o mesmo visual. Só que aqui a gente tem uma arquitetura MVC. Como é que funciona isso? A aplicação ela é inicializada. Chega uma requisição no servidor. Que servidor é esse? Esse servidor aqui, ó, que está hosteado nessa porta. 56781. E aí ela vai dizer o seguinte, ó, me dá a tua página inicial aí. Eu não sei qual é a tua página inicial, me retorna a tua página inicial. No application start aqui, acho que é no root config, ele vai dizer o seguinte, ó, a minha maneira de trabalhar rota, endereçamento é desse jeito. Está aqui o meu mapeamento de rota. Quando o usuário requisitar uma informação, está aqui o meu mapeamento de rota. Mas se ele não me disser nada, não me disser nenhuma rota, então você diz que o controller inicial, o controlador inicial é o home e a action é a index. Então, você já tem aqui um indício de onde é que as coisas vão começar. Elas vão começar onde? Dentro da pasta controller tem todos os seus controllers, todos os seus controladores. E aqui tem um controller que se chama home. Então, esse vai ser o seu controle default. E a action vai ser a index. Então, eu abro o controller e vou achar aqui uma estrutura de métodos, que são chamadas de actions. E aqui começam as implementações da Microsoft. Toda classe que está dentro da pasta controller e que herda de controller, ela vai ter um nome e vai ter esse sufixo, eu acho. Sufixo, prefixo é antes, vai ter esse sufixo controller.
indicando que esse aqui é o controller home. Quando você inicia a aplicação, quando você inicia algo no MVC, você sempre tem que dar uma rota para ele trabalhar de requisição. Ou seja, você vai dizer o nome de um controller e uma action. Basicamente, você vai dizer que classe você quer que ele execute e que método você quer que ele execute. E ele vai fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, o controller home, na action index, vai retornar, todos eles vão retornar de maneira geral um action result. Aí, para falar de results de actions do .NET, do ASP.NET MVC, aí teria que esticar bem mais esse vídeo. Mas basicamente o action result é um retorno padrão, vamos chamar assim. Então ele vai fazer o que? Return view. É um método padrão aqui também, ó. Se a gente der F12, você vai cair lá no .NET Framework, certo? Então F12 é Go to Definition, certo? Clicando com o botão direito aqui, ó, você vai Go to Definition. Ele vai lá para o .NET Framework. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, se você chamar pelo Home Controller na Action Index, que é o método index, eu vou te retornar uma view. O que esse método faz quando você não diz nada para ele, não diz o nome de uma view, não faz nada? Ele vai procurar na pasta de views, dentro de uma subpasta com o nome do controller, que nesse caso aqui é home, uma view com o nome da sua action, nesse caso index. Então ele vai retornar essa view aqui, ó. Ele vai retornar esse conteúdo. Aí ele vai ter algumas variáveis aqui que a gente vai falar mais, mas ele retorna esse conteúdo. Então é por isso que a gente viu isso aqui lá na tela. É por isso que a gente achou isso aqui na tela, porque ele retornou esse conteúdo. Aí você pode dizer assim, mas onde é que está esse menu, onde é que estão essas coisas e tal? No MVC, ele tem uma ideia de View Start, que é esse aqui, ó. Na verdade, nesse caso aqui, a View Start está fazendo muita coisa, ele só está definindo quem é a View Layout. Então, deixa eu só melhorar. No MVC, ele tem uma ideia da View Start, que é uma view que você pode definir layouts, você pode definir várias coisas que são padrão, como uma ideia de master page, como uma ideia lá do WebForms, ou como uma ideia de template. Mas nesse caso aqui, ele também está aproveitando a View Start, mesmo sem definir nenhum layout aqui, para dizer que o layout de todas as páginas, ou seja, esse atributo layout aqui, vai estar em Views, Shared, Underline Layout. Então ele está definindo qual é a View Layout. Aí, né, no caso, essa View Layout mesmo, aí sim se assemelha mais com a ideia de Master Page lá do .NET, certo? Ou do ASP.NET WebForms. Então quando você abre aqui a View Layout, aí sim ela tem um HTML como uma Master Page ASP.NET. Ele vai ter todas as informações que quer e ele vai dizer onde é que as coisas podem ser renderizadas aqui. Aqui, por exemplo, ele está no Render Body, que é para você poder chamar algo específico. Aqui ele tem uma Render Section, que é parecido com o Content ali do ASP.NET Web Forms. Ok. Então esse cara aqui é como se fosse o teu template. E aqui está definido o menu. Ó. Perceba que aqui você tem a navegação inicial, aqui ele está definindo Action Links, que é basicamente um hiperlink, só que na forma do ASP.NET MVC, que são anotações no padrão do ASP.NET MVC, certo? Então, voltando para a ideia de rotas. Quando eu venho no meu navegador e eu dito o endereço, vou pegar aqui, sei lá, uol.com.br, o que o meu navegador está fazendo é ele está requisitando para esse endereço aqui uma página. E essa aplicação que está por trás desse servidor que recebeu esse endereço, ele vai saber o que fazer com essa página. Tanto que se eu acessar, sei lá, aqui, ó, essa outra página, ele passa mais informações aqui. E aí eu caio na outra página que a aplicação faz outra coisa. Não necessariamente uma página estática. Eu estou dizendo para o servidor o seguinte, ó, nesse servidor, com esse protocolo, que é o HTTPS, nessa rota de requisição, me diz isso. E a gente pode ir aprofundando mais. Ó. Deixa eu ver se eu consigo achar um link que ele vai passar parâmetro. Esporte, sei lá, futebol. Vou escolher um time aqui qualquer. Não, ele vai querer que eu veja. Tá, não foi feliz. Eu devia ter pensado num link aqui antes, mas vamos lá: esporte, futebol, vôlei. E aí eu vou clicar aqui, ó, pronto. Eu cheguei aqui numa rota mais específica. Ó. Ele diz assim: ó, tem esse domínio, tem essas subpastas. Isso aqui é uma rota de acesso de requisição. Ele está caindo no servidor, ele está interpretando tudo isso para te dar uma página de retorno. E esse nome de página aqui é o que a gente chama de acho que é web semântica. Esse nome de página aqui provavelmente não existe lá no servidor. Esse HTML aqui não existe lá.
ele está usando uma aplicação para entender que, na verdade, ele quer uma página que tem esse nome, por trás ele está atribuindo um ID e está recuperando essa informação do banco de dados dele, que essa aqui é o nome da coluna, por exemplo, e por aqui ele recupera o ID da coluna para pesquisar mais fácil, aqui é a data da informação, e na verdade não é nem isso, ele pegou o ID, fez tudo isso e montou essa URL semântica para os buscadores poderem achar ele mais fácil. Aqui chama-se também de URL amigável. Então, quando você pesquisa no Google, tipo assim, jogador Zé Roberto, o Google ele vai achar mais fácil para você por essa página, porque está escrito aqui essa informação. Também tem os metadados que ele vai verificar. Mas enfim, isso aqui é uma rota, ele requisitou isso. Então, no ASP.NET não é diferente. Eu estou requisitando aqui uma informação e ele está me devolvendo. Se eu acessar aqui, ó, About, ele vai dizer, ó, Home, About. Então é Controller Home, Action, About. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nessa action, About. Então eu vou ter uma action que se chama About. Nesse caso aqui, ó, ele já usou uma variável extra que é o viewBag. Também é algo muito importante no ASP.NET MVC, mas viewBag é basicamente uma variável dinâmica, certo? Que é padrão, que vem já dessa classe controller, ela sempre vai ter essa viewBag. Então, como ela é do tipo de dado dinâmico, que aí valeria outro vídeo para explicar, você pode atribuir qualquer informação e você pode usar isso aqui direto lá na sua view. Então, ele chamou a action about. Ele vai retornar uma view qualquer, que nesse caso vai se chamar about e tem que estar dentro do controller home, certo? Então, ele vai retornar esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar da viewBag o title, o título, né, que foi definido aqui, e vai pegar o message e vai escrever aqui. Então, se a gente quisesse, aqui no about, acrescentar mais uma informação, a gente poderia colocar aqui, eu vou colocar uma tag p qualquer, certo? ViewBag, uma variável aqui, sei lá, nome. Pronto. Se eu só rodar assim, deixa eu compilar aqui, já está rodando lá sem ser modo debug, né? Então bora lá. Ele rodou, certo? Já rodou, não tem nada, porque realmente eu não defini nada para ele. Mas eu poderia definir ele aqui, ou eu poderia definir ele lá no controller. Então aqui eu poderia dizer assim, ó, olha, viewBag, viewBag, nossa, eu não sei mais escrever. Nome é igual a programador raiz. Aí eu vou compilar. F5. Tá rodando. Tá aqui. Ele pegou a minha variável e escreveu, porque ela é dinâmica, eu posso colocar coisa lá, ó. Vou colocar mais uma informação aqui, sei lá, valores. Agora eu vou escrever um valor decimal aqui, ó, 14.5, certo? Valor decimal. Aí eu vou, na minha view, vou dizer o seguinte, ó, valores. E aí eu vou escrever um HTML aqui antes dizendo, o valor é @viewBag valores. Compilou lá, F5 aqui, ó. O valor é 14.5, ok? Então, mais ou menos assim que vai funcionar o viewBag. Ok, vamos adiantar mais aqui, ó. Então, vamos supor que a gente quisesse criar um controller novo. Desculpa, que a gente quisesse criar uma nova área, uma nova seção na nossa aplicação, nessa aplicação de exemplo aqui. No vídeo anterior sobre Web Forms, eu foquei sobre o evento, os eventos do clique do botão e os eventos do load da página, justamente porque é uma aplicação direcionada a eventos. O ASP.NET MVC, ele foca na requisição e na arquitetura MVC. Então, é mais interessante que a gente fale aqui nessa aplicação de exemplo sobre isso. Então, se eu quiser adicionar uma página, vamos dizer que eu vou adicionar uma página nova, qual é o fluxo aqui, como é que eu faço essas coisas aqui? Pode ser natural para quem sempre trabalhou com MVC, mas talvez você está começando seja um pouco diferente a forma de pensar, não sei. Para mim sempre foi, porque eu venho desde as antigas quando não tinha essa ideia de MVC. Então, enfim, lá me parecia mais intuitivo. Eu coloco um botão, clico no botão, boto um data grid, mando ele carregar e por aí vai. Aqui também pode ser, mas eu posso ter alguma diferença. Bora lá. Se eu quiser criar dentro desse mesmo controller, eu vou só criar uma action aqui, ó. Vou dizer assim, ó. Action. Vamos dizer que é contato, nananana, tipo
quem nós somos. Dei um nome aqui para ela. Eu não vou mexer nada em viewBag, deixa isso aí para lá. Deixar só retornando vazio, como se fosse essa index aqui. E aí como é que eu faço aqui, ó, para criar uma view para esse cara, certo? Eu faço aqui, ó, botão direito no return view e dou add view. Aí ele vai seguir um padrão aqui específico, vou dizer qual é a layout, se eu vou querer ou não, se é uma parte eu vi ou não. Não vou mexer em nada, vou só dar add. Aí ele vai adicionar dentro da pasta desse controller uma view que se chama quem nós somos, certo? Com algum padrãozinho aqui, porque eu não selecionei nada. Se for ver, ele está adicionando aqui, ó, quem nós somos. Porque ele vai seguir aquele padrão que eu expliquei. Dentro desse controller, o nome de cada action, ou seja, de cada método, vai estar relacionado dentro da pasta dele, da pasta views, o nome de uma view CSHTML para cada um deles. Mas eu poderia precisar retornar. Bom, aqui é o quem nós somos, certo? Vamos colocar ele lá para aparecer lá no menu. Eu vou copiar esse LI e eu vou dizer o seguinte, ó, quais são os argumentos aqui do Action Link, ó? Um texto que vai ser visto, o nome da action e o nome do controller. Então o texto é assim, ó, quem nós somos. Aqui é o texto que é visto. Aqui é o nome da action, quem nós somos, e o nome do controller. E aqui ele vai adicionar, aqui ele vai criar uma nova LI lá, certo? Vamos compilar aqui e vamos exibir lá de novo. Compilou, F5, a gente vai aparecer uma nova informação aqui, ó, quem nós somos. Ao clicar eu vou para o quem nós somos, ok? Ok, beleza. Mas vamos supor que eu quisesse que essa view, quem nós somos, retornasse uma outra view que já está criada, ou que tivesse outro nome, não queria que o nome fosse quem nós somos e por aí vai. Então eu posso usar os métodos desse view aqui, ó. Tem uma opção de dizer um objeto view, tem uma opção de passar para uma view um model, que é uma outra coisa, e eu posso dizer o nome da view. Então eu poderia chegar aqui e dizer assim, ó, retorna a view quem, por exemplo. Eu digo aqui a view quem, só que teria que existir na pasta home, dentro da pasta view, uma view que se chama quem. Então eu teria que vir aqui no add e adicionar uma view, e o nome dela teria que ser quem, certo? Até onde eu me lembro é case sensitive o negócio. Não é, porque na verdade lá não estava, né? Mas eu vou deixar case sensitive. E eu vou adicionar aqui essa view quem. E agora é a view quem, e se eu compilar aqui, e for aqui da F5, essa view aqui continua existindo, certo? Mas se eu vier pelo menu, ele vai jogar aqui, ó, na view quem, não é quem nós somos, apesar da rota dizer quem nós somos, porque a rota ela só está definindo o nome da action, que é quem nós somos, e a action retorna a view quem. Se eu quisesse acessar assim direto, ó, não vai funcionar. Por quê? Porque não tem um método, não tem uma action que se chama quem, apesar de existir uma view, ok? Beleza, então assim que eu adiciono views e actions, assim que ele se comporta. O último elemento muito importante para uma aplicação ASP.NET MVC é o model, certo? Que vai estar dentro da pasta model. A ideia aqui é a seguinte, qual é a estrutura de dados que suporta a tua tela, que suporta a tua página, que suporta a tua view. Lá da faculdade, para quem fez faculdade, tem uma cadeira que a gente faz sobre estrutura de dados, ou seja, ou quem vê muito aí vídeo sobre JavaScript, quem vê vídeo do Felipe Deschamps, por exemplo, ele vai falar sobre estrutura de dados, outros youtubers vão falar sobre estrutura de dados. Então, estrutura de dados é nada mais nada menos que uma classe que vai conter a informação que está em memória que você vai exibir na página. Então o model aqui vai trabalhar muito isso, é uma classe qualquer. Você vai adicionar aqui, é uma classe, dentro da pasta model. Você vai dizer o seguinte, ó, quem nós somos, um nome qualquer. Eu estou dizendo aqui quem nós somos porque eu quero. E eu vou dar um sufixo model para ser fácil de identificar isso em um outro lugar da aplicação, quem nós somos model. Então eu vou criar aqui algumas propriedades do tipo public string nome. Aí eu vou usar um padrão do .NET para propriedades que é assim, vou duplicar no Ctrl D e aqui nome, CNPJ, endereço e, sei lá, cidade, por exemplo, certo? Beleza. Então, aqui no controller, eu poderia chegar e dizer o seguinte, ó, na action que nós somos, retorna a view, essa view, mas eu quero passar um model para ela, uma estrutura de dados.
esse objeto aqui, que é esse outro argumento. Então eu vou criar um objeto que vai... Exemplo, pensa que ele está comunicando com a base de dados, coletou informações, é meio que a ideia de uma entidade. Só que não é uma entidade do banco, nem uma entidade da sua aplicação, é algo que serve para ser apresentado na tela ou recuperar informações da tela. Então aqui a gente vai ter uma estrutura de dados aqui, a gente vai ter uma instância, vai ter um objeto do tipo quem nós somos. Aqui ele ficou dentro do namespace models, ficou dentro do namespace models. Então ó, eu vou ter que colocar ele aqui e usar a lanterninha para usar o using, para ele botar aqui ó, models. E aí eu vou dizer aqui ó, sei lá, vou chamar de objeto mesmo, obj, certo? Então é uma classe. Eu vou dizer assim ó, classe.nome, certo? Classe.nome é programador raiz. Vou duplicar aqui para não fazer várias vezes. Vai ter nome, CNPJ, botar aqui qualquer coisa. Vai ter endereço. Vou dizer aqui que vai ser Rua da Felicidade, número 111. Pronto. E a cidade é a cidade da alegria. Negócio lúdico, né? Cidade da alegria. Pronto. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, retorna esse cara aqui. Usa ele aqui. Beleza? Mas só fazer isso aqui não faz nada. Ó, deixa eu pegar aqui o quem. Tá retornando quem aqui, ó. Compila. Vamos jogar lá. O que ele vai fazer aqui? Terminar de rodar, carregou, não tem nada. Eu tenho que dizer o que vai aparecer na tela, né? Então como é que eu uso aquela classe aqui da maneira mais fácil, sem ser viewBag que é dinâmico? Eu digo assim, ó, model, eu determino quem é o tipo do model. O model é quem? É o models, deixa eu ver se vai estar aqui. Vou ter que escrever mesmo, né? Web Application Models. Quem somos? Eu podia botar o using também, mas tudo bem, certo? Então, a minha diretiva está totalmente errada aqui, certo? A diretiva é @model com esse M minúsculo, não tem um ponto e vírgula no final e eu digo o nome da classe. Beleza, então quando eu digo essa diretiva, eu posso começar a usar esse model em outras variáveis mais aqui para frente. Mas antes de usar ele, a gente precisa conhecer outras, vou chamar de diretivas, mas acho que o nome correto seria palavras-chave, do ASP.NET MVC, nesse caso específico do Razor, que é o motor que está por trás do ASP.NET MVC aqui na parte de views, certo? Uma delas é esse HTML. Quando você diz ponto, aí ele vai te dizer ele vai te dar a facilidade de criar algumas coisas na tela associada a esse model. Bem parecido não, mas lembra a ideia do ASP.NET MVC lá, desculpa, do ASP.NET Web Forms, onde você tem os controles. Então, uma das formas de você fazer é só escrever um conteúdo qualquer na tela, que é o value for. Aí você vai fazer um lambda expression aqui com o link. Tipo, você vai declarar uma variável link e você vai dizer assim, ó, ponto que nome. Como é que ele sabe que essa variável x que eu acabei de criar no lambda aqui é desse tipo nome? Porque ele vai ler isso do model, certo? E o model eu declarei aqui em cima que ele é do tipo dessa classe. Se a gente for para a definição dela, é exatamente a classe que a gente está trabalhando. Então, se a gente fizer só isso aqui, ó, e compilar e for para a nossa classe aqui da F5, você vai ter aqui o valor que a gente atribuiu no controller antes dela, na hora que estava executando a action. Então esses valores foram atribuídos, foram passados dentro desse retorno com a view como valor atribuído nesse objeto. Beleza. Então eu posso aqui, por exemplo, completando mais aqui, né, nome, CNPJ, aí só que aqui eu vou ter que adicionar um BR para ele poder quebrar a linha, certo? Nome CNPJ, por exemplo. Só que eu posso, por exemplo, querer criar uma caixa de texto, por exemplo. Então, se eu fosse querer criar uma caixa de texto com o endereço, eu vou usar um outro método aqui dessa palavra-chave, dessa diretiva aqui. Vai ter um nome melhor para isso, mas não vou me lembrar. Que é o editor for. Ele vai criar uma caixa de texto para esse campo do model, que é o campo do model aqui, endereço. Então compila e mostra na tela dando F5, ó, ele cria uma caixa de texto. Se você inspecionar, você vai ver que é um input type text, ok?
input type text. Ele atribui o valor e por aí vai, certo? Então, a ideia do ASP.NET MVC é basicamente isso, trabalhar com rotas. As rotas vão requisitar controllers e actions. Se a gente adicionar um novo controller aqui, vamos adicionar mais um controller aqui só para finalizar esse exemplo aqui dessa aplicação inicial. Vou adicionar um controller, ASP.NET MVC 5. Acho que eu estou aqui, né, vazio. Quero usar um vazio aqui, beleza. Tá, um template de controller que ele está me dizendo. Vou chamar de default, não, vou chamar de informações controller. Então ele me retornou um action index, e ele adicionou aqui provavelmente uma pasta. Ele adicionou uma pasta, mas não tem nenhuma view. Então eu clico com o botão direito no return view, do add view, vai se chamar de index, vai ter o template vazio e vai retornar a index vazia, a index no padrão quase vazio aqui. Se a gente compilar a aplicação e acessar a rota, ou seja, informações, ele vai cair na action index, e a action index que é sempre que eu só digo o controller, eu acho que eu não disse isso no começo, toda vez que eu digo só o nome do controller, ele sempre vai procurar um action com o nome index, por isso que ele criou automaticamente a action index, certo? Se eu alterasse esse nome aqui para, sei lá, main, ele não vai dar erro de compilação, só que ele vai dizer aqui, ó, que não tem um action index, não tem nenhuma informação, então eu teria que dizer aqui, ó, /main, certo? Aí nesse caso ele achou a action, só que ele está dizendo que não achou nenhuma view. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia dizer aqui para ele retornar a view index, fazendo uma confusão do tamanho do Brasil aqui, né? Bagunçando as informações, mas desse jeito que ele também acharia, ó. Ele vai achar a action main, que eu disse aqui, e a action main vai retornar a view index. Mas para ser sem a informação da action, sempre ele vai procurar por uma action que se chama index, que aqui não é o caso, certo? Uma forma aqui também de mudar isso aqui, caso você quisesse fazer, também era fazer assim, ó, public action result, não daria não, eu ia acabar caindo no mesmo exemplo. Bom, é isso, certo? Um vídeo bem rápido para falar de algo tão complexo como a arquitetura MVC, mas dessa forma a gente apresenta rapidamente como é que o MVC está implementado no .NET. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.